Boa noite a todos. Boa noite, boa noite para aqueles que estão aqui hoje. Boa noite para o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, que participam, na verdade, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, né? YouTube. E nós vamos dar início ao nosso momento e pedir realmente que Deus nos abençoe a todos, nos conceda, né, a alegria no nosso coração, nos conceda assim um coração realmente, né, confortado pela presença dele em nossa vida, tá? E nós queremos assim iniciar, quero cantar uma música aqui para nós refletirmos um pouco, para dar início, né? No sentido de que nós precisamos muito de Deus. Nós viemos de Deus e para Deus nós vamos. Mas nesse caminho, né, nesse início, nesse término, acontece muitas situações difíceis com a gente e que muitas vezes a gente não entende, né? Por exemplo, o motivo de morte de uma pessoa que nós gostamos, das pessoas que conviviam com a gente, todos nós temos a experiência aqui. Mas Jesus, ele sempre disse que sempre estaria com a gente, que sempre estaria conosco e nunca desistiria de nós. E isso é maravilhoso e é bom, né? Ter essa certeza de que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive e ele vive pelo seu Espírito em nosso meio e nós temos esse privilégio maravilhoso da Eucaristia, da presença dele na Eucaristia. E ele se fez carne, se fez sangue para nos alimentar todo dia. E todo dia que participamos de uma celebração, nós renovamos esse mistério da sua entrega, esse mistério da sua doação, né? Esse mistério da sua entrega na cruz, essa doação de Deus, essa morte, essa ressurreição, ela é revivida, ela é, né? Nós fazemos memória, nós trazemos para o hoje, sempre que participamos da Eucaristia. Gente, isso é maravilhoso. Quanto mais nós tivermos consciência disso, mais nós vamos querer participar da celebração eucarística, porque é uma coisa maravilhosa. E só nós, né, temos esse privilégio de termos, né, esse mistério em nosso meio. E isso nos leva, realmente a Eucaristia nos leva a querer viver cada vez mais nele, a estar cada vez mais, a fazer cada vez mais corpo com ele, né? A buscar cada vez mais, a nos envolver, nos leva a precisar cada vez mais. Isso é uma coisa maravilhosa. Então nós temos que ter esse desejo de Deus na nossa vida, esse desejo de comunhão, esse desejo de participação com Ele no seu mistério. Assim como aquela areia, aquela terra seca precisa da chuva, o nosso coração precisa dele, né? E nem diz, assim como a abelha precisa da flor, nós precisamos dele. Assim como o rio corre para o mar, o nosso destino é ele. Então, nesse caminho de quando nós iniciamos a nossa jornada na vida, até terminar, nessas situações de tanta coisa que nos acontece, como dizia o padre Bonifácio, luzes e cruzes da vida, né? Tem essas situações em que nós percebemos mais a presença dele na nossa vida.
Isso é maravilhoso. Então, gente, o luto, a morte, nós sofremos com ela, porque isso está em nós, né? É inerente. Como ficaram tristes com a morte de Jesus, mas quando eu ver ele ressuscitado, tudo mudou. E quando nós sabemos e temos essa certeza, não só sabemos, porque muita gente sabe e nada acontece, mas a certeza pela fé de que ele ressuscitou e que os nossos entes queridos e nós ressuscitamos com ele, isso dá uma outra visão, isso é uma outra mudança, é uma outra situação. Isso é maravilhoso. Então, é só Deus para nos trazer esse consolo, para nos dar essa certeza, para mudar a nossa vida. Fora dele, gente, nada acontece, né? Que bom saber disso. Que bom que o Senhor está aqui, Pai. Que bom que o Senhor está aqui, Jesus. Vamos lá. Quando eu contemplo a tua face, sua paz envolve o meu ser. E eu só sei dizer, que te quero mais que tudo nessa vida, mais que tudo nesta vida, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de você. Eu preciso de você, mais que a terra precisa da chuva. Eu preciso de você, como a abelha precisa da flor. Você precisa de quem? Eu preciso de você, como o rio que corre para o mar. Meu destino é você, meu Senhor. Meu amigo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és a nossa vida. Obrigado porque Tu és o nosso destino. Tu és o passado, o presente, o futuro. Tu és tudo, Senhor. Tudo em nós. A nossa vida só encontra sentido em Ti. A nossa vida corre para Ti. Nós queremos, Senhor, confiando nessa Tua bondade, nessa Tua misericórdia, pedir que o Senhor, nesse momento, derrame sobre todos que estão aqui a Tua graça, o Teu amor, o entendimento daquilo que vai ser colocado aqui. Mas não só aquele entendimento intelectual, Senhor, mas aquele entendimento que desce para o coração, que toca a alma, que muda a nossa vida. Sim, Senhor, é isso que nós te pedimos. Toque toda a nossa vida, a nossa razão, a nossa alma, o nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Vai abençoando cada um, consolando cada coração que está presente aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom. Então hoje nós vamos, dar uma continuidade. O Padre Elton está aqui.
Padre Elton vai fazer uma colocação para a gente sobre esse tema, né? Depois nós teremos um testemunho também de um casal que vai colocar para nós a sua experiência também. Tá bom? Então, vamos abrir o coração. Padre Elton, fique à vontade. Louvado seja o Senhor Jesus. Boa noite. Vocês estão bem? Que alegria estarmos aqui. Você também que nos acompanha pelo Facebook, YouTube, a nossa querida paróquia de Santo Antônio, que acolhe o nosso grupo Luz da Ressurreição. Muito bem, com alegria venho partilhar um pouquinho com vocês da palavra de Deus. Venho partilhar, queridos irmãos e irmãs, sobre a experiência da Eucaristia. Neste mês que nós estamos vivendo a festa da Eucaristia, lembramos Corpus Christi, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sangue, no corpo, na alma e na divindade. Então a Eucaristia como este elo de amor de Deus para conosco. Um elo que não tem começo, não tem meio, fim, mas um elo que perdura, um elo que manifesta a graça de Deus, que muito mais que um consolo, mas como uma força, como algo que nos impulsiona a olharmos para a vida não mediante aquele dia em que os nossos olhos choraram, mas olharmos para a vida com a esperança do céu e de ali vivermos esta eternidade, esta graça e esse amor que Ele nos promete e nos impulsiona. Então, queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje como pessoas que, acima de tudo, conhecem a experiência que marca profundamente a nossa existência humana, que é a experiência do luto. Então, cada um de nós, na nossa história, traz consigo um rosto, um carinho, um nome, uma saudade que se faz presente no nosso coração. Alguns de nós talvez perderam pais, outros perderam um amigo ou alguém próximo, um filho, enfim. Cada um de nós traz uma saudade inerente ao coração. A morte entrou na nossa história e deixou marcas que talvez jamais desapareçam completamente. Há dores, sim, que amenizam, mas que jamais se apagam. Há ausências que permanecem a carregar, mas que nunca deixam de ser sentidas, e assim sabemos. Por isso, ao refletirmos nesta noite o tema a Eucaristia, o elo de amor que a morte não quebra, não estamos diante de uma simples catequese sobre a Eucaristia. Nós estamos diante de uma pergunta que habita o coração de todos aqueles que amam. O que acontece com o amor quando a morte chega? O que acontece com o amor quando a morte chega? A morte pode separar para sempre aqueles que se amam. O vínculo construído ao longo de uma vida inteira termina diante de um túmulo? Ou existe algo mais forte do que a morte em si? A nossa fé, portanto, a fé cristã, responde a essas perguntas não com teorias ou com uma filosofia pronta, mas com uma pessoa, Jesus Cristo, morto, mas ressuscitado, vivo. E é a partir dele que podemos compreender este grande mistério da saudade, da esperança e da comunhão que nos toma e nos envolve. Talvez a primeira verdade que nós precisamos acolher seja esta mesmo. A saudade não é um sinal de fraqueza, nem de falta de fé. Muitas vezes dentro de nós existe uma espécie, às vezes até de uma cobrança silenciosa. Pensamos que por sermos cristãos deveríamos sofrer menos,
chorar menos ou aceitar a morte com maior facilidade. Contudo, o Evangelho não nos apresenta um Cristo indiferente diante da morte. Pelo contrário, quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro e contempla o sofrimento de Marta e de Maria, o Evangelho registra uma das frases mais curtas de de toda a Escritura. Jesus chorou. Jesus não sabia ou melhor, Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Sabia que aquela morte não seria definitiva. Sabia que o túmulo seria aberto. Mas mesmo assim, Jesus chorou. Chorou porque amava. Chorou porque a morte não faz parte do projeto original de Deus para a humanidade. Chorou porque viu o sofrimento daqueles que ali permaneciam. Isso significa que nossas lágrimas têm também um lugar no coração de Deus. O luto não é uma doença da fé. Ele é uma expressão do nosso amor. Sofremos porque amamos. Não somos apáticos às realidades que nos convêm. Sentimos saudades porque houve uma presença significativa em nossa vida. A dor da ausência é, de certa forma, a prova da beleza do vínculo que existiu entre nós e aqueles que entregamos um dia ao Pai. Entretanto, existe algo ainda mais profundo. Quando nós perdemos alguém que amamos, não sofremos apenas porque esta pessoa morreu. Sofremos porque o amor continua vivo dentro de nós. Esse amor não morre. O coração continua procurando aquele que já não pode mais ser abraçado. A memória continua trazendo recordações. Os lugares continuam provocando emoções diante de nós, diante daquela presença que não está mais naquele quarto, que não está mais naquela casa, que não está mais naquele trabalho, que não senta mais nesta cadeira na nossa comunidade. A vida segue adiante, né? Mas algo dentro de nós insiste em dizer que aquela história não deveria ter terminado da forma que terminou, como terminou. E talvez esse seja o sentimento que revela uma verdade espiritual extraordinária. Porque o coração humano foi criado para a eternidade. Deus não colocou dentro de nós o desejo do amor definitivo para depois frustrá-lo. Se fomos criados para amar eternamente, é porque o amor verdadeiro possui uma vocação, a vocação para a eternidade. Por isso a saudade, embora muitas vezes dolorosa, amarga, também é um sinal de que existe algo dentro de nós que resiste a aceitar a morte como a palavra final. No fundo da alma humana existe uma sede de nos reencontrarmos, uma esperança silenciosa de que o amor não pode acabar diante de um caixão, diante de um cemitério. E é exatamente nesse ponto que a nossa fé cristã começa a iluminar a escuridão da perda. O centro da nossa fé, meus irmãos e irmãs, não é a cruz. O centro da nossa fé cristã é a cruz, mas vazia. Não é a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. São Paulo chega a afirmar que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria inútil. Tudo o que acreditamos depende deste acontecimento fundamental. Jesus venceu a morte. E a ressurreição de Cristo, caros filhos, não é apenas um milagre realizado em favor de Jesus. Ela é a revelação do destino para o qual todos nós fomos criados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Cristo sai do túmulo, Ele inaugura para nós também uma nova realidade e uma realidade para toda a humanidade. A morte, sim, continua existindo,
mas já não possui mais o poder de destruir definitivamente aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são amados, lembrados, recordados com a nossa saudade. E esta é uma das maiores diferenças entre a visão cristã da morte e de tantas outras perspectivas humanas. Para o cristão, a morte não é um muro, é uma passagem, não é um ponto final, é uma vírgula dentro de uma história da salvação. Não é um desaparecimento, mas é uma transformação. A igreja sempre ensinou que aqueles que morrem na amizade de Deus continuam vivos. Não se tornam lembranças apenas, não se dissolvem no universo, não deixam de existir. Continuam vivos diante de Deus. O próprio Jesus afirmou isso para nós. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Talvez uma das maiores dificuldades do luto seja talvez esta para nós. Não vemos mais aqueles que amamos. Nosso relacionamento com eles já não acontecem pelos nossos sentidos humanos. Não ouvimos mais aquela voz gostosa, não vemos mais aquele rosto belo, não tocamos mais aquele abraço, aquelas mãos. Contudo, a fé nos ensina que a realidade não se limita ao que os olhos conseguem enxergar ou que o nosso corpo consegue ali abraçar. Existe uma comunhão invisível que é sustentada pelo próprio Cristo. Existe uma vida que continua além dos limites deste mundo. Existe uma história que não foi interrompida, mas que continua em uma outra dimensão, em uma outra existência, para nós, chamado Reino de Deus. Por isso, o cristão pode sofrer, e tem que sofrer. Ao mesmo tempo, ele espera. Espera porque tem fé, porque tem esperança. Pode chorar e ao mesmo tempo acreditar. Pode experimentar a dor da ausência sem perder a certeza do reencontro. Como o padre dizia no início, nossos olhares não se detêm mais aquele quarto, aquele carro ou aquela cadeira. Nosso olhar agora se detém ao céu, para onde nós vamos também e estamos também caminhando. Assim, a nossa esperança não é um consolo psicológico, né? Inventado para diminuir a nossa tristeza. Ela nasce de um fato, de uma realidade que nós acreditamos fielmente. Cristo ressuscitou. E é porque Cristo ressuscitou, aqueles que morreram nele também ressuscitarão. E aqui partilho. Minha mãe faleceu num dia de Ramos. Né? Para nós cristãos, um consolo diante daquela que entra em Jerusalém. Não como Jesus entra em Jerusalém numa cidade física, mas como aquela que entra com Jerusalém numa cidade espiritual, a Jerusalém celeste. Celebrei o dia num domingo de Páscoa. E aquela ressurreição de Jesus trazia este conforto diante de mim. Se celebramos, e era até a mensagem do seu cartãozinho de 7º dia, se celebramos, é porque Cristo ressuscitou. Se é Páscoa, é porque Cristo ressuscitou. E é para lá que caminhamos. E é nesta Jerusalém celeste que faz esse sentido e não ser como o padre disse, um consolo psicológico, mas ser uma esperança, ser uma fé de que se eu celebro, é porque eu tenho esta esperança de um dia reencontrar. Mas existe ainda algo mais belo que isso. Deus não quis apenas prometer um reencontro futuro. Ele quis oferecer, já, agora, um lugar
onde o céu e a terra se encontram. E este lugar é a Eucaristia. É a nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Quando pensamos na Santa Missa, frequentemente nós podemos imaginar apenas a assembleia que se encontra diante de um espaço físico, diante de uma igreja. Vemos as pessoas sentadas nos bancos, ouvimos as leituras, participamos das orações, nos aproximamos muitas vezes para a comunhão. Contudo, a realidade da Eucaristia é infinitamente maior do que aquilo que, infelizmente, os nossos olhos podem ver ou perceber. Cada missa é um encontro entre a terra e o céu. Quando nós celebramos a Eucaristia, meus irmãos e irmãs, nós somos inseridos no mistério da comunhão dos santos. A igreja que caminha neste mundo une-se à igreja que já chegou à sua glória. E aqueles que ainda passam pela purificação final, todos são reunidos pelo mesmo Cristo, não mais morto, mas ressuscitado e vivo. Por isso a missa não é apenas uma reunião de vivos, é a celebração de todo o corpo de Cristo. Não é por acaso que a cada oração eucarística a igreja faz memória daqueles que partiram. Isso não acontece como um sentimento, um sentimentalismo, nem por uma simples recordação afetiva ou saudosa. A igreja reza pelos mortos porque acredita que eles continuam pertencendo à mesma comunhão de amor que nasce pelo batismo e alcança sua plenitude na Eucaristia. Aqueles que amamos e que já partiram não estão excluídos do amor de Cristo, pelo contrário, eles estão ainda mais próximos deles do que nós. E porque todos nós estamos unidos ao mesmo amor do Senhor, existe entre nós uma comunhão real, embora invisível, mas perceptível pela nossa fé, pela nossa esperança, pelo caminho que nós fazemos de salvação. Talvez possamos dizer que a Eucaristia é o lugar onde a distância entre o céu e a terra se torna menor. Não porque o céu desça fisicamente sobre o altar que celebramos a Eucaristia, mas porque Cristo, que reina glorioso junto do Pai, torna-se presente entre nós. E onde Cristo está, ali está toda a sua igreja, inclusive a igreja do céu. Quando nós recebemos a comunhão, nós não nos unimos apenas a Jesus. Somos unidos também àqueles que pertencem e permanecem a Ele. Por isso, a cada comunhão possui uma dimensão profundamente consoladora para quem vive o luto. Ao nos aproximarmos do corpo de Cristo, nós encontramos aquele que sustenta os nossos passos na terra e, ao mesmo tempo, sustenta aqueles que já partiram. A Eucaristia torna-se assim para nós um verdadeiro amor de entrega absoluta. Um elo que não elimina, claro, a saudade, mas impede que ela se transforme em um desespero. Um elo que não apaga a nossa dor, mas que nos oferece um sentido. Um elo que recorda continuamente ao nosso coração que existe um amor que se constrói em Deus e não pode ser destruído pela morte. Além disso, a Eucaristia não é apenas memória do passado, nem consolo para o nosso presente. Ela é também uma antecipação do futuro. A tradição da igreja sempre chamou a Eucaristia de penhor da glória futura. Em outras palavras, aquilo que vivemos sacramentalmente hoje será vivido
plenamente no céu. Toda vez que nós participamos, para os irmãos e irmãs da Santa Missa, nós experimentamos uma antecipação do banquete eterno, preparado por Deus. A mesa Eucaristia é uma preparação para a mesa do reino. O alimento que recebemos agora é uma promessa da comunhão perfeita de que um dia viveremos esta eternidade. E talvez seja esta justamente isso que mais nós precisamos recordar em nossa vida, quando o peso da saudade se torna grande em nosso coração. Nossa história com aqueles que amamos não terminou. Ela caminha em direção à plenitude que nós ainda não vemos. E assim a Eucaristia nos ensina que estamos no caminho de um encontro definitivo, onde não haverá mais despedidas, não haverá mais lágrimas ou separação. Costumo dizer, quando faço a celebração das exéquias, os nossos olhos choram as saudades daqueles que partem no dia de hoje. Mas os olhos daqueles que partem também choram. Choram a alegria de se encontrar com o Senhor, o autor da vida. E já começa ali esta nossa compreensão de amor para com que Deus nos permitiu experimentar com aqueles que partem diante de nós. A saudade daquilo que foi bom, daquilo que significou, daquilo que marcou e continuará marcando, porque a morte jamais nos roubará este amor, esta presença. E a Eucaristia nos reafirma plenamente diante dos nossos olhos isso. Se choramos essa tristeza, esta saudade, essa angústia, é porque alguém diante do céu, diante de Deus, chora mais de alegria por contemplar verdadeiramente aquilo que um dia contemplaremos, mas já celebramos aqui neste mundo. Por isso, quando nós nos aproximamos do altar, nós não estamos apenas cumprindo um preceito religioso. Nós estamos alimentando a certeza de que o amor é maior e mais forte do que a morte. Estamos recebendo aquele que venceu o túmulo. Estamos fortalecendo a nossa esperança no reencontro. Estamos proclamando, mesmo em meio às lágrimas, que a última palavra da existência humana não será a morte, mas será a vida eterna, a vida que vence a morte e o amor que perdura. Por isso, o que nós podemos guardar unicamente é este amor que vivemos, este amor numa ligação, este amor num abraço, este amor num último aceno, num último encontro. Claro, ninguém sabe qual é este último abraço, este último aceno, essa última ligação. Todos nós temos uma imagem, às vezes até mesmo borrada diante de nós, daquilo que talvez nos cobraríamos dizendo, se eu soubesse. Por isso hoje é o que nós temos. O que nós sabemos é o hoje. Para amar, para abraçar, para beijar, para perdoar, para dizer o quanto as pessoas são importantes. E às vezes a gente vai acreditando que amanhã eu ligo, amanhã eu vejo, amanhã, enfim, não chega. Mas virá o amanhã da vida eterna. Para nós, talvez possamos ser chamados a qualquer momento para este amanhã. E ali nós nos encontraremos verdadeiramente com aqueles que amamos. E assim, podemos compreender que a Eucaristia é esse verdadeiro elo de amor que a morte não quebra. Porque o mesmo Cristo que hoje nós recebemos no sacramento é o Cristo que acolhe,
aqueles que amamos na eternidade. Por isso mesmo os nossos olhos chorando a tristeza, aqueles que partem choram a alegria de poder voltar para a casa do Pai. Talvez a nossa maior dificuldade seja vencer o egoísmo, de entregar para Deus, devolver para Deus um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, enfim, né? Às vezes nosso egoísmo se torna até mesmo diante de um pet, né? Não importa. Não importa o quanto amamos, o que amamos, a forma que amamos. Não importa. O importante é que não deixemos de amar. Isso é o que é a nossa grande missão. Isso é o nosso grande dever diante do amor de Deus para conosco. Por isso mesmo o Senhor que sustenta os nossos passos é o Senhor que sustenta aqueles que partiram. E é o mesmo amor que nos une a Ele, é um amor que continuará nos unindo até o dia em que toda a igreja estiver reunida no céu. E assim faremos do céu uma verdadeira terra. E ali nós participaremos para sempre de um banquete eterno, no reino dos céus, onde viveremos como verdadeiros irmãos e irmãs, onde viveremos o amor. Por isso, não temos outra obrigação, não temos outro dever do que amar. Então, que o nosso aceno seja de amor, que a nossa ligação seja de amor, que o nosso almoço de domingo seja de amor. Né? Talvez o primeiro, talvez o do meio, talvez o último. O abraço seja o do amor, a ligação, a palavra de amor. Infelizmente, costumo dizer também que diante da morte não nos é permitido a culpa. Eu deveria ter dito, eu deveria ter falado, eu deveria ter feito. O que falamos foi falado, o que fizemos foi feito. Cumprimos a vontade de Deus. E isso nos basta. Não é consolo. É verdade. Falamos, agimos. Talvez não abraçamos tão forte quanto gostaríamos ou deveríamos. Mas abraçamos, beijamos e foi feito. Né? E diante daquilo que foi feito, isso nos basta. Isso é o que ali foi nos permitido fazer por Deus e pela nossa humanidade. Se não abraçamos como gostaríamos, se não beijamos como gostaríamos, Deus ainda nos dá essa oportunidade para viver isso com aqueles que amamos também, bem como também com aqueles que ainda temos dificuldades de amar. E a pergunta que fica também é essa, né? E aqueles que também temos esta dificuldade de amar. O padre vai encerrando, que o nosso horário vai entrar, porque quero chamar a Edson e o José para partilhar um pouquinho conosco. Depois a partilha o padre ainda complementa uma realidade. Né? Senão o coração não aguenta também, né? O padre também está forte aqui, viu? Então, né? Então, o olhar do padre está em cima para a gente também viver um pouquinho dessa realidade, desse amor. Também, obrigada pela presença, pela alegria, pela partilha de vocês, né? Diante de nós, tá certo? Muita alegria, muita paz. Vou deixar vocês com o microfone, que é mais fácil, né? Quem está em casa, tenta ouvir um pouquinho por nós, né? Boa noite, a gente que agradece o convite do Emílio, de todo o grupo, né? Do senhor, de nós podermos estarmos aqui. Tudo que o senhor falou é de uma grandiosidade, esse elo de amor, né? Que nos conforta, nos fortalece, né? Nós fomos convidados para conversar um pouquinho da nossa experiência do luto, porque esses reveses todos nós passamos, né, pela vida. Só que antes eu quero me apresentar. Eu sou a Edis, né? Eu sou José Carlos. Você tem o microfone.
Nós moramos em Bariri, né? Somos casados há 44 anos, temos 3 filhos, né? E o nosso filho mais velho é o Tiago, que nos deu a graça, juntamente com a Patrícia, de termos 2 netos. O Gustavo, de 1 ano e 5 meses, e o Felipe, de 7 anos. O Rafael e o Heitor. Então, Deus nos deu 3 filhos, né? E vamos partilhar um pouquinho com vocês essa experiência do luto que tivemos e que passamos e que ainda... O luto nunca passa. O luto nunca passa. Ele amortece um pouco, ele suaviza a dor, mas a saudade, né? Essa tristeza dentro da gente nunca passa, né? Como dizia, nós tivemos 3 filhos e com a vinda, como a gente sempre participou da igreja, a gente sempre participa das atividades da igreja. E numa dessas ocasiões, quando o nosso pároco estava se despedindo da nossa paróquia, nós fomos recepcionar o padre Fequinho, né? Eu o chamo de padre Fequinho, padre Luiz Gonzaga Fecchio, que hoje é Dom Fecchio, né? E nessa recepção, quando nós fomos recepcioná-lo, houve toda uma festinha, né? E nós fomos lá também. E nessa festinha, o nosso Heitor teve um tombo, né? Ele caiu um tombo brincando, né? O pai estava com uma caixa de bebidas para ajudar a servir lá na festinha, e ele brincando com outro coleguinha, ele caiu em cima do outro coleguinha, mas continuou brincando, passou a noite. No dia seguinte, quando amanheceu o dia, uma segunda-feira de carnaval, dia 22 de fevereiro, ele veio até a nossa cama todo ensanguentado, com os narizes ensanguentados. Nós levamos um susto, né, porque nunca aconteceu isso. E daí nós já corremos lá para a Santa Casa de Bariri, mas, infelizmente, naquele dia não tinha médico ali no local. Então, nós viemos para cá, para Jaú. E daí nós tivemos a ideia de já procurar um neurologista. Daí nós viemos até a Santa Casa e pedimos, chamaram o doutor Wilson. E ele veio nos atender, olhou o Heitor, ele falou, isso não é nada, isso é um tombinho à toa, né? Mas fica um pouquinho aqui que a gente vai observar. E ali ficamos, né? Quando foi umas 9 horas da manhã, 10 horas, o Heitor teve uma segunda hemorragia. Porque, na verdade, o que ele tinha tido de manhã foi uma hemorragia, né? Um sangramento nasal muito grande. Então, o doutor Wilson, vendo essa situação, ele falou, olha, o Heitor, ele é branquinho, loirinho, parecia um Santo Antônio, um São João bem cacheadinho. Ele falou, olha, como ele está muito branco, acho que ele perdeu muito sangue, eu vou deixar ele aqui na enfermaria, né? Para a gente cuidar. Tá bom. E aí eu fiquei, só que o Zé Carlos, como era enfermaria, o Zé Carlos ficou lá fora, né? E eu lá no quarto. Depois do almoço, o Zé Carlos precisou ir para casa, porque era uma segunda-feira de carnaval, e nossa sobrinha fazia aniversário, e como nós temos, né, o Rafael e o Tiago, então ele foi para casa, para Bariri. Eu falei, não, eu fico aqui tranquila, pode ir, que, né, à tarde você vem nos buscar. E foi embora, porque tinha o aniversário de uma sobrinha. Só que daí lá eu fiquei com ele no quarto, né? E quando foi à tarde, ele teve uma terceira hemorragia, né? Ele teve outro sangramento nasal. Daí chamaram o otorrino. E o otorrino consultou, ele falou, olha, eu vou pedir para pegar um Aturgil para sanar esse sangramento. E eu até, sabe como é mãe, né? Mãe tem um pouquinho de louca e um pouco de médica, né? Mãe é assim. E eu questionei o médico, falei, doutor, mas vai pegar Aturgil no nariz do menino, né? Escuta aqui, mãe, a senhora que é o médico ou sou eu? Eu falei, não, o médico é o senhor, desculpa, mas é que eu achei estranho, né?
Tudo bem. Voltamos para o quarto, daí à tarde eu tenho um primo que é pediatra, veio vê-lo, daí veio uma pediatra à tarde, deu uma inalação, enfim. Só que à noite, já quase 10 horas, ele teve a 4ª hemorragia. E essa hemorragia foi fatal. Por quê? Porque, na verdade, ele teve um rompimento de uma veia no nariz e, com essa hemorragia, ele perdeu todo o sangue do corpo. Por isso que ele estava branco, pálido, né? Então, ele teve uma parada cardíaca. Só que essa hemorragia foi no meu braço, porque eu estava o dia todo com ele ali. E quando eu vi que ele perdeu o sangue de novo, eu gritava demais. Segurei a língua dele. E daí veio toda a enfermagem, porque vocês sabem como que é a mamãe, né? Quando grita, quando chora. Chorei bastante, fui para fora. E daí veio a notícia, né? Eu falei, não acredito. A gente não acreditava. Na perda de uma criança que, na verdade, a gente foi para lá somente para uma consulta de rotina. Vamos lá para o médico dar uma olhada. Só que daí, eu estava somente eu, humanamente, mas eu tinha o meu Deus, o meu anjo da guarda, a mãe de Deus ao meu lado. Primeira coisa que eu fiz, liguei para Bariri. Olha, avisa o Zé Carlos que o Uê partiu. Daí tive que ir atrás de funerária. Enfim. Fomos para Bariri, daí lá outra funerária, enfim. Então foi assim uma perda muito difícil, porque nós, como se participamos da igreja, é uma cidade pequena, Bariri é pequena, muita gente achou que na nossa casa nós tínhamos uma piscina pequenininha, que se eu tivesse morrido afogado, ou que tivesse acontecido alguma coisa, e como era muita gente da igreja, foi no acontecimento lá do Padre Fé, na recepção do Padre Feco, então foi assim, muito complicado para a gente, sabe? E, ao mesmo tempo, esse povo nos acolheu, nos sustentou, e tentamos tocar a vida, né? Ele tinha 3 anos, uma semana depois ele ia fazer 3 anos, ele era uma criança ainda, e tocamos a vida, né? Hoje a gente pode dizer assim, com certa tranquilidade, porque é a Eucaristia que nos sustenta. Sempre foi a Eucaristia que nos sustentou e nos sustenta. O nosso rosário, que é por honra e glórias de Deus, a gente tem conseguido fazer, raramente não, mas juntos, né? Então, eu falo que a oração é que nos sustenta. É a graça que nos sustenta. E também, assim, muitos amigos, né, que nos ajudaram e que estiveram conosco. A vida continuou, né? Ficou o Rafa e o Ti. Um ano depois, o Rafa teve vitiligo, porque o Rafa ele era muito introvertido quando ele era pequeno. Não conseguiu exteriorizar, né? Aí foi a luta com o vitiligo. Vocês sabem que o vitiligo, né, é uma doença autoimune. Mas fomos caminhando, depois ele foi ficando mocinho, e fomos atrás de muito tratamento, enfim. Daí ele foi para a faculdade, né, quando ele foi para a faculdade, ele falou, mãe, eu queria ver uma possibilidade de alguma coisa, de um implante, porque o vitiligo dele era aqui no rosto. Enfim. E lá ele foi para a faculdade, a nossa vida continuou. O Tiago também, né, trabalhando, estudando. E o Rafael fez a graduação na UFSCar em São Carlos, ele fez biologia. O sonho dele era sempre fazer pesquisas. E lá ele fez, em 2009, a biologia. Depois ele foi para Manaus, fez o mestrado, que era o sonho dele lá no INPA. Maravilhoso.
Mas o sonho dele era o doutorado, né? Porque ele queria a área acadêmica universitária e pesquisa. Aí ele foi embora, ficou 3 anos fora, porque ele precisava da proficiência inglesa, porque ele queria fazer o doutorado na Inglaterra, já estava tudo certo, com uma parceria aqui em Belém, que ele estava fazendo o doutorado em Belém. E o Tiago, estudando, fez engenharia, depois, passado muito tempo já de namoro, se casou e hoje está com os filhos. Também passou um perrengue há um tempo atrás, que a empresa que ele trabalhava demitiu todo mundo, 147 funcionários. Então, imagina um pai com 2 crianças, desempregado, e como foi também todo assim, difícil também, né? Mas ele, graças a Deus, sempre um menino, uma família segura e tinha suas reservas, e ele se virar, e hoje, graças a Deus, ele está trabalhando. A nossa nora também trabalha. Eles estão bem. O Rafa foi, então, retornando o Rafa, ele foi para fora, nós até fomos para lá, né? Em 2016, ficamos lá com ele, fomos conhecer a Irlanda do Norte, fizemos um passeio maravilhoso com ele. Foi uma bênção, falo que Deus providencia tudo para a gente. E daí ele conseguiu a proficiência, daí ele ficou mais um tempo na Irlanda, depois ele veio para Barcelona, que ele queria fazer uma experiência. Daí começou o mestrado em agosto de 2017, e ele veio embora, né? Até quando ele veio, ele nem foi para a nossa casa, já veio direto para Belém, né? Que ele não queria perder tempo. E daí ele falou, olha, mãe, tem a festa de Nazaré, olha, esse ano a gente não consegue ir, né? Mas ano que vem vocês vão vir para cá, nós vamos junto para o Círio de Nazaré. Só que daí, no dia do aniversário dele, dia 25 de novembro, ele acordou com uma semiptose. É uma pálpebra caída. E ele me ligou, mãe, converse com o doutor aí, o doutor Flávio, que era o médico oftalmo dele, que eu devo estar com algum problema no olho. Quando o médico fez uma live com ele, ele já detectou que não era uma questão oftálmica. Ele falou, olha, você vai procurar um neuro, né? Aí veio o diagnóstico. Miastenia gravis. Nunca soube dessa doença, nem sabia que existia. A miastenia gravis é uma doença autoimune, também como vitiligo, que ela enfraquece os músculos, os nervos, e dele enfraqueceu, começou com os olhos, e começou a enfraquecer toda a parte da face. Ele não segurava a cabeça, ele não tinha deglutição, ele não se alimentava. Daí, quando foi dezembro, ele veio para Bariri. Daí, nós procuramos outro médico, né? Outros exames, diagnóstico confirmado. Daí, descobriu-se que ele tinha um tumor no timo, que eu nem sabia que nós tínhamos esse órgão, o timo. Mas era benigno e que tinha que tirar. Aí, para arrumar um médico para fazer a cirurgia, foi difícil, mas a gente nem pagando particular, a gente estava com muita dificuldade de encontrar. Até que encontramos um médico, estava marcada a cirurgia. Isso foi protelando, foi levando. Ele já tinha Unimed Nacional, né? E que quando a médica descobriu lá em Belém, ela falou, olha, Rafa, faça um plano de saúde que você vai precisar. Só que, daí ele começou o tratamento lá com a médica, veio para cá e falou, aqui em São Paulo, quem sabe, é mais fácil, né? Mais evoluído. Não desmerecendo Belém de jeito nenhum, né? Toda a parte clínica. Mas a gente sempre tem esperança de uma segunda voz. E assim foi, fez novos exames, diagnosticou, conseguimos um médico em Catanduva,
uma médica de lá também, que nos foi indicado por um neuro, que esse tipo de patologia não é qualquer neuro que cuida. E daí fomos. Aí, no mesmo dia que nós estivemos lá, ela já conseguiu para nós um cirurgião torácico, né? Para ver se conseguia fazer a cirurgia. Ele nos atendeu e daí foi para agendar. E aí ele voltou para Belém com toda a dificuldade, né? Sofrimento. Daí, no dia 30 de março, numa sexta-feira santa, eu estava muito angustiada. Estava marcada a cirurgia para o dia 21 de abril. Daí o Tiago falou, mãe, por que você não vai para lá, para Belém, né? Você está tão angustiada com essa situação com o Rafa. Eu acho que eu vou. O que você acha, bem? Não, vai sim. Na mesma hora ele comprou a passagem, no outro dia de manhã ele já me levou em Bauru. Peguei o avião e fui para lá, né? Uma sexta-feira santa. No sábado da manhã. No sábado à noite nós fomos na missa da Vigília Pascal, lá na igreja, no Santuário de Nazaré. Mas ele não conseguia engolir a Eucaristia. Ele não conseguia comungar. Com muita dificuldade. Daí saímos de lá, eu falei, Rafa, vamos tomar um sorvete? Queria animá-lo. Ele me deu o sorvete, mãe, não vai. Ele não conseguia se alimentar. E daí lá eu fiquei. Naquele domingo, ele teve uma crise miastênica. Uma crise não, ele teve um pouco de falta de respiração. Fomos até um posto da Unimed, fez um procedimento e voltamos para casa. Ele morava num apartamento com mais 3 pessoas do exterior também. Né? Então, imagina a questão da língua. Só que tinha uma lá que era peruana, então não era tão difícil da comunicação. E daí, no domingo, ele teve esse problema e voltamos para casa. Quando foi na quarta, eu dormia com ele na cama de casal, que no quarto dele só tinha uma cama. E ele me chamou, ele tentou falar, mãe, não respirava. De madrugada, eu em Belém, sem nada, né? Aí, chamei eu aprendi a chamar Uber por causa do sábado santo, quando nós fomos para a igreja. Ele falou, mãe, eu vou te ensinar a usar o Uber, porque eu não sabia usar Uber. Daí, na hora, eu já chamei o Uber e fomos lá para o hospital da Unimed. Só que era madrugada, tudo escuro, tudo fechado. E até atendeu o Rafa, né? Veio lá o médico e já falou, olha, eu vou levá-lo para a UTI. Imagina, né? Daí lá eu fiquei, e lá o Rafa ficou na UTI por diversos dias. Zé Carlos em Bariri, monitorando, eu falava com ele, com o Tiago. Em Bariri estava acontecendo o cerco de Jericó. Cidade pequena, todo mundo rezando. E durante esse período, para mim, foi bastante complicado, porque eu estava, entre aspas, sozinha em Belém. Daí, como a gente participa da equipe de Nossa Senhora, lembramos daqui do pessoal, falar, vamos ver se aqui em Belém tem alguém para nos auxiliar. A gente entrou em contato com o casal responsável de setor na época, o Cláudio Ciriliano, o Carlão, e eles nos deram um contato e a gente entrou em contato com esse casal. E eles foram até ao hospital onde eu estava para entrar em contato, para tentar, pelo menos, estar ali comigo. Teve um dia até que eu fui almoçar na casa deles. Teve um dia que ela me chamou para ir ao mercado à tarde, porque eu ia de manhã, eu ficava lá na recepção, entrava na UTI, 15 minutos na hora do almoço, e eu ficava o dia todo lá, entrava na UTI à tarde e ia para casa, para o apartamento. Porque eu não tinha o que fazer. Eu ficava lá, o quê? Só rezando e pedindo a Deus por ele.
E cada pouco vinha a gente que queria tirá-lo da Unimed, porque vocês sabem como funciona, né, gente? Essa parte médica, clínica. Obrigada. Aí, uma luta para mantê-lo lá no hospital, por causa do plano, vocês sabem como que é a UTI, e lá ele ficou. Daí, uma amiga de Bariri, uma professora que eu trabalhei com ela falou, Edis, eu tenho uma prima que mora aí, eu vou passar o contato. E aí, esse casal, que eu chamo de meus anjos, eles estiveram lá comigo diariamente, eles iam lá me ver, a Jussara e o Alexandre, os meus anjos lá de Belém, e eles me acompanharam, me ajudaram, fizeram o que puderam lá. Só que eu não esperava acontecer o que acontecia, porque quando eu fui para lá, eu já fui com a passagem do Rafa comprada para ele voltar. Que eu fui para lá e falei, ele vai voltar comigo, porque dia 21 tem a cirurgia, né? Recebi um zap de madrugada, a senhora precisa comparecer aqui no hospital. Chegando, eu fui que nem uma louca, né? Subi. O médico falou, seu filho faleceu. Como? Daí, o que eu fiz? Liguei para o meu anjo, para Alexandre e para a Jussara, que, por sinal, eles davam aula na faculdade que o Rafa fazia lá em Belém, na Faculdade Federal de Belém. Daí, me levou para casa. Eu só quis passar lá no apartamento dele para pegar a correntinha dele. E lá ficaram todas as coisas dele. Fui para o apartamento da Jussara. E daí o translado, vocês sabem como que é Belém, longe, né? Aí, os meus anjos foram até a faculdade fez o translado, tudo por conta da universidade. Daí, o Rafa foi na madrugada do dia 10, no dia 10 à tarde, eu vim com ele no mesmo avião. Ele morto embaixo e ela viva em cima. 4 horas de caminhão. 4 horas de avião. E aí, esses anjos conseguiram para nós tudo isso. Veio até Campinas. E daí, em Campinas, a funerária foi buscá-lo. No dia seguinte, ele chegou em Bariri 3 horas. E às 18 horas, ele foi sepultado. Caixão lacrado. Não pude dar o último alô. O último olhar. Ficou na minha memória. Ele naquela UTI, com aquele monte de fios por toda a cabeça, por todo o corpo. Mas, por honra e glória de Deus, essas lembranças, elas foram sendo curadas. Porque eu fui pedindo a Jesus, eu preciso tirar essa última imagem da minha mente, porque durante todo o tempo da UTI que eu ia lá visitar, era daquele jeito que ele estava. Ele não se relacionava, não. Aí Deus foi me curando dessas lembranças que eu fechava os olhos, eu não conseguia ver outra imagem.
eu não consegui vê-lo no caixão, porque eu saí de lá, a assistente social me tirou, e o colega de faculdade ficaram o dia todo lá para guardar o corpo, porque não podia deixá-lo sozinho. Eu nem fui vê-lo. Mas Deus foi curando essa imagem que eu estava dele na UTI por muito tempo. Deus foi me curando, me sarando. E hoje eu procuro enxergá-lo de outro jeito. E os sinais de Deus são muitos, né? Porque Deus mostra para nós, através da natureza, através de tantas situações. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. O Rafa fez graduação em 2009. O Rafa foi sempre muito descolado, como diz a juventude, muito desligado. Ele nunca quis nada de chique, nada de... E não quis álbum de formatura. Ele falou, não, mãe, eu não quero. Teve lá a missa, teve o baile que nós fomos. E a semana passada uma pessoa me mandou um zap. A senhora conhece o Rafael Soave Guerta? É a respeito de um álbum de formatura. Só que sabe, né, gente? A gente sabe como que é a questão de golpes, né, por aí hoje. Daí eu tentei entrar na internet, o nome da empresa, procurei fuçar, descobri tudo e descobri que era verdade, que era uma empresa verídica. Daí eles queriam uma negociação lá de um valor e eu não falei nada do Rafa. Eu falei que eu queria o Rafa, que eu queria o álbum sim, mas não falei nada do Rafa. Daí sábado agora, ontem nós fomos para Bauru, porque a empresa é de Tupã. E eles trouxeram, porque eu falei, não, eu vou buscar, eu não quero pelo correio, porque eu não sabia se chegava ou não. Daí nós fomos até Bauru para buscar o álbum do Rafa. 2009, olha quantos anos. 17 anos depois. E eu sempre quis esse álbum, sempre quis fotos dele na formatura, porque eu não tinha. Assim, tinha lá uma coisinha. E vieram lá, veio o álbum com essas 32 fotos, que eu falo que é um valor inestimável, né? E o Tiago é que nos deu muita força também com o pai, porque eu estava lá e ele estava aqui. Então, foi o Tiago, foi o primeiro que eu tive que entrar em contato, foi com o Tiago, filho. O Rafa partiu. Daí ele teve que fazer todo o que tinha que ser feito aqui, né? O menino de ouro. Então, eu falo que Deus nos deu de presente 3 filhos. E que nem o senhor falou, né, padre? Na Eucaristia a gente se encontra, né? Com essas pessoas tão amadas. Que nós somos órfãos também, nossos pais também já partiram, né? E nós temos muitos que estão lá contemplando a face de Deus, que intercede por nós, né? Que tenho certeza que intercede por nós. Mas o que eu posso dizer, o que a gente pode dizer, que o que nos sustenta é a Eucaristia. O que nos sustenta é a oração, oração, oração. Confesso que no início, Eucaristias, rosário, orações, nada fazia sentido. Eu falava, naquele momento, eu falava, não, Senhor, mas como que foi acontecer tudo isso? Como que o Senhor pôde, né? Aquela revolta que é própria do humano. Mas a gente hoje agora faz 8 anos, foi em 2018, dia 10 de abril de 2018. E no mesmo ano, a nossa nora, eles estavam planejando engravidar no final do ano. Engravidaram no começo do ano. Então, o Felipe nasceu em novembro. Para nos fortalecer, nos ajudar. Então, os netos nos ajudam muito, né? E a gente fala dos meninos para eles, né? Para o Felipe ainda. Domingo ele pousou em casa, sábado, domingo, eu estava falando para ele da corrente. Vó, você deixa eu ver a corrente do Rafa? Né? Fui lá pegar a corrente do Rafa, o quarto do Rafa, né? Mas a gente tenta mostrar para ele
a realidade da dor, sim, da saudade, né? Mas sabendo que nós temos um Pai que olha por nós, que cuida de nós e que nos sustenta. Foi assim muito importante também a presença da equipe de Nossa Senhora na nossa vida, dos casais, dos amigos, né? E desse casal lá de Belém, que até hoje nós temos contato, sempre que eles vêm para Bariri, eles vão na nossa casa, né? São os nossos anjos. E assim foi aquele casal lá de Belém também, fizemos outras amizades. Então, Deus também nos proporcionou novos amigos, novas pessoas, né? E o importante é assim, que em nenhum momento Deus nos desamparou. Nos proporcionou ter essas pessoas, nos ajudando, nos dando suporte, o suporte humano que a gente precisava dessa parte. Alguém tinha que fazer, né? Cuidar de uma funerária, dos papéis. Enfim, a faculdade. E depois, como ele era muito, o Rafa era muito assim, conhecido na Irlanda, ele teve muitas homenagens. Ao UFSCar, no dia do sepultamento, muitas pessoas. E depois, sabe? Então, eu falo assim que a tristeza tem, né? A gente chora, tem a tristeza, mas acredita nessa ressurreição, né? Que é o que nos fortalece. Tá bom? Acho que é isso. Muito bem, a gente agradece. A gente agradece esse testemunho belíssimo, né? Claro, não é para nos deixar tristes, né? Vocês falarem, é bom nós ouvirmos, porque a nossa dor não é única, né? A nossa saudade não é única. E como que é importante a gente ouvir, né? Como o processo da cura também, diante da nossa temática da Eucaristia, foi importante para vocês, né? Esta comunhão. E o quanto a gente também precisa do nosso tempo humano, como também Deus também vai nos preparando diante das suas realidades, para também ir aos poucos nos alimentando. Claro, no início nada vai fazer muito sentido, não tem oração, não tem terço, não tem missa, não tem palavras, porque é Deus quem vem ao consolo, é Deus quem se faz próximo, é Deus quem se aproxima verdadeiramente diante de nós para nos dizer: acalma, né? Eu estou contigo, eu vou fazer o melhor, porque eu já fiz o melhor para aquele que eu chamei, né? Com certeza, diante do Heitor, diante do Rafa, né? Algo de bom vocês puderam experimentar. Que claro, além do Tiago, vocês foram pais e mães também pelo Rafa, pelo Heitor, ali se tornaram pessoas melhores diante do caminho da salvação. E é isso também que nos alegra, também diante da nossa vida. Nós nos tornamos filhos por alguns pais, nós nos tornamos pais por alguns filhos, irmãos por alguns irmãos, enfim, são relações até então humanas, mas que marcam o nosso coração, a nossa profundidade, a nossa vida e que, claro, jamais vão desaparecer, né? Pode ter, né, 8 anos, o Heitor um pouquinho mais, mas com certeza a saudade, o amor, o carinho perduram. E diante dessa temática que nós estamos refletindo nesta noite, a Eucaristia, é como um alimento, né? É aquilo que é duro o padre falar consolo, porque não é consolo, né? Eu falaria razão, enfim, né? É tudo, né? Que foge de um consolo. Nós não procuramos Jesus para ser consolado, nós procuramos Jesus porque nós precisamos de Jesus, né? Nós precisamos, não é diante do luto, mas é diante desta vida. Falava até ontem um pouquinho na homilia na comunidade, né? Nós não somos autores da nossa missão, da nossa vocação. Nossa vocação é sermos filhos de Deus, essa é a nossa vocação. A nossa missão muda, né? A nossa missão enquanto pais, agora enquanto avós, e isso vai externalizando a nossa relação. Nossa missão nunca é a mesma, né? Mas a nossa vocação sim, a nossa vocação enquanto filhos de Deus permanece. E enquanto filhos isso nos consola. Nós temos um Pai, né, que nos enviou a este mundo para viver este amor, e também este Pai que vai nos chamar um dia também, como chamou o Heitor, o Rafa e tantos outros
que trazemos em nosso coração. Mas também para a gente não se delongar mais, não sei se queiram dizer mais alguma coisinha. Isso. Uma missa de 7º dia do Rafael. Terminou a missa, a gente estava na porta e o ministro da Eucaristia disse para nós: Deus não tira o sofrimento de ninguém, mas dá coragem para você passar por força, coragem, vai em frente. Exatamente. Não tem. Exatamente. Só por ele mesmo. Exatamente. É por Jesus, né? O padre, bom, vocês sabem que eu gosto dessas duas palavrinhas, né? Força e coragem, né? Não tem outra realidade da nossa. Força nós não temos, a força nossa é do alto, é da Eucaristia, presença real de Jesus, é diante do nosso terço, unidos a Maria, é diante da intercessão com os nossos anjos, com os nossos santos, homens e mulheres que nos ensinam a acreditar, a confiar. Mas a coragem é nossa, né? A coragem de levantar, de prosseguir, de dar um passo, né? O padre diz, não importa que a gente caminhe 10 e caia nesse 10. A gente aprende a recomeçar, né? E diante de Deus, recomeçar nunca é voltar, mas é poder prosseguir. Eu caminhei 10 passos, eu sei como que é 10 passos, eu sei como é andar 10 metros. Então eu posso andar mais 10 metros, né? Que esses 10 vire 20, e mesmo assim se eu tiver essa fragilidade, essa saudade, essa angústia, essa inquietação ainda que me consome ainda, é um amor que existe dentro de mim, é a minha natureza, e eu não posso negar esta natureza. O que eu não posso é não ter esta coragem, porque Deus está me dando essa força. Quer na Eucaristia, quer na oração, quer na vivência, quer nos netos, as nossas relações, nossa missão que vai se transformando, né? O passo precisa ser nosso, né? E claro, né, quando falta às vezes a força, O Espírito Santo nos capacita cada vez mais diante dessa realidade, diante desse amor. E aqui, claro, uma ajuda psicológica, remedinho também faz bem. A gente precisa, a gente tem psicólogo aqui, eu falo também, por mais que não estou no ofício, mas a minha missão mudou, mas a vocação talvez ainda tenha um pezinho, mas para dizer que é importante tomar um sol de manhã, né? É importante fazer uma alimentação, é importante ir conseguindo caminhar, né? Não importa meio metro, meio passo, meio dia, mas é importante o meio, é importante um dia, né? Porque se eu não tiver um dia, não vou ter 2, não vou ter 3, né? E isso é significativo. E nós precisamos, nós não podemos negar a nossa humanidade, a nossa fragilidade, porque o que grita na gente é amor. Como eu dizia há pouco, é este amor para a eternidade. É a nossa natureza enquanto filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Deus que nos criou para a eternidade. Então é o amor que a gente vai levar. Quando a gente estava, logo após o luto, nós participamos da pastoral familiar. Quem nos assiste é o diácono Jamil, né? Hoje ele é filósofo. Daí ele disse, Edis, eu gostaria que a gente bater um papo. Ele convidou o Zé Carlos, mas o Zé Carlos não quis. Daí ele fez assim algumas sessões comigo, né? Para essa questão psicológica e filosófica, né? Como ele é filósofo, e me auxiliou muito, né? A tentar compreender, né? Essa questão humana, né? A questão que está aqui dentro da gente. Então, o diácono Jamil nos ajudou bastante, né? E ele está sempre por ali, sabe? Então, eu acho que é importante isso também. E a Eucaristia vem para esta coragem, né? A Eucaristia vem para nos alimentar, para ter essa coragem. Eu preciso de ajuda, né? É como rezamos ali, né? Se nós temos pessoas capacitadas que podem nos ajudar, nós precisamos dessa coragem de buscar e estar diante dessas pessoas. E Deus encaminha todas as situações, né? Certeza. Porque essa questão humanitária, essa ajuda dele também me ajudou bastante, né? Eu falo que toda a parte espiritual é 100%, mas também essa ajuda nos ajuda também. Muito bem. Então queremos agradecer. Obrigada, senhor, padre. José, viu?
pelo carinho, por ter aceitado o convite do nosso grupo para poder partilhar. A gente essa pede alegria, perdão, né? porque muitas vezes a gente não consegue Imagina, uma alegria passar. ouvir vocês nesta noite, Muito viu? grata. Deus abençoe, viu? Vamos agradecer, uma salva de palmas a eles pelo testemunho e por esta alegria, viu? Força e coragem, viu? Deus Muita abençoe alegria, a sua viu, bênção. José? Viu? Deus abençoe, viu? Muito alegria, viu? Coragem. Lá em cima, viu? Muito bem, o padre não vai delongar, senão vai tocar o sino das 9, né? Então, muito bem. Mas é importante a gente ouvir, poder falar também, né? Então, muitas vezes a gente chega também à missa com as nossas lágrimas, né? Com as nossas perguntas e até mesmo com as nossas revoltas. Mas que bom que a gente chega à missa com isso. É isso que nós colocamos no sacrifício. É a nossa vida. Sem isso, não há missa, não há sacrifício, não há comunhão. Então, pouco a pouco a presença de Cristo vai transformando a nossa dor em confiança, não porque a ausência desaparece, né? Mas porque a esperança vai se tornar algo maior do que o sofrimento nessa comunhão. Então a Eucaristia, por fim, nos ensina que o amor continua sendo possível entre nós, né? Ensina que a comunhão não foi destruída. Ensina-nos que aqueles que amamos permanece agora nas mãos de Deus, e que a nossa oração continua sendo muito importante, muito válida, né? Sendo uma expressão concreta deste amor. Então talvez seja justamente por isso que a Eucaristia seja chamada de alimento dos peregrinos, né? Porque ainda nós estamos também a caminho, ainda nós não chegamos a essa plenitude, ainda caminhamos entre lágrimas, mas acima de tudo entre esperança. E nós não caminhamos sem direção, né? Nosso destino é a casa do Pai, nosso destino é a ressurreição, o nosso destino é o reencontro definitivo com Cristo, né? E até que esse dia chegue para nós também, assim como chegou para esses que amamos, a Eucaristia deve permanecer como o grande dom que sustenta essa nossa esperança, fortalece a nossa fé e mantém vivo o amor. Então, por isso, quando a saudade bater o coração, nós possamos olhar para o altar, né? Quando a ausência parecer pesada diante de nós, nós possamos nos aproximar desta Eucaristia, de Jesus vivo no sacrário. Quando nos surgirem também as perguntas que fogem também às respostas, nós possamos permanecer diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, porque é ali que está aquele que venceu a morte, é ali que está aquele que sustenta o nosso elo entre a terra e a eternidade. É ali que está aquele que um dia todos nós iremos nos encontrar como filhos e filhas nesse banquete definitivo. Então que nós possamos compreender plenamente que aquilo que hoje nós acreditamos pela fé, que o amor que é o amor vivo de Cristo por nós que jamais morre, e que a Eucaristia possa ser verdadeiramente para nós este elo de amor que jamais a morte pode quebrar ou destruir. E que o testemunho de nossos irmãos, a palavra que hoje nós ouvimos, possa ser esse alimento, esta graça, junto com a Eucaristia, e que nós tenhamos esta força, né? O luto não desaparece, mas ele se transforma, né? É uma missão que se modifica diante da nossa realidade e nos ensina. Precisamos ter esta coragem, um passo a cada vez, a cada realidade, a cada momento. Que nós tenhamos esta força diante da graça e diante do amor de Deus. Amém? Muito obrigado pela acolhida, pela presença, você que nos acompanhou. Cadê uma câmera aqui? Você que nos acompanhou, muito obrigado. Deus os abençoe verdadeiramente diante da graça de Deus. Pode ainda depois dar uma bênção, depois que o Emílio falar. Queria agradecer a todos que estão presentes, né? Quem está acompanhando também pelas redes sociais. José Carlos e Edis, fabuloso, sempre admirei cada vez mais. E tive a oportunidade de ver o testemunho dele por diversas vezes. E depois bate forte para a gente como eles se elevaram junto com o sofrimento. Eles deram um voto de confiança ainda maior
na Eucaristia, né, em Jesus. Então, aí, isso nos serviu muito, né? Então, acho que isso, né, vocês estão bem trabalhando, ativos, vivendo, curtindo os netos, carregando uma tristeza, mas seguindo. Então, parabéns, uma admiração ainda maior. Padre Elton, hoje é dia de folga dos padres, sabiam disso? Obrigado mesmo, de coração, viu? Ele também faz parte da coordenação e estará sempre conosco, né, padre? Bastante, né, padre? Enquanto bispo, não, ele vai deixar. E uma questão importante, gente. Se vocês identificarem, conhecerem algumas pessoas que também passam pelo luto, nós também temos no grupo, cadastrados, nós já temos umas 90 pessoas. Muita gente está assistindo pela internet. 30% tem interesse no assunto, mas não passa no luto. E tudo bem. Também tem esse contexto de formação. Quem tiver afim, precisando afim, coloca no grupo, dá um toque. Né? Se tem alguém participando no grupo, vivenciando o luto, vamos acolher, trazer. Né? Vamos ser um braço acolhedor, isso é tão importante, e trazer para a nossa igreja. Né? Então, vamos ficar ligados nisso e convidando as pessoas. O próximo encontro vai ser dia 13 de julho. Quem vai estar, é o padre Davi, né? E um casal de Votuporanga, que vai estar participando conosco, fazendo a partilha. Então, bom mês para vocês, que Deus abençoe. Né? E, padre, agora se o senhor puder fazer a bênção final. Manifesto a minha alegria, novamente estar com vocês. Peçamos a bênção do Senhor com esta força, para termos a coragem de prosseguir diante deste amor que nos une verdadeiramente até o céu. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, de Santo Antônio, que nos acolhe nesta casa de oração, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. Ide em paz, meus irmãos e irmãs, e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite a todos, com alegria.